Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Santiago do Chile, na congregação que pastoreia o reverendo Moisés Rodrigues e todos os ali presentes, diferentes lugares do Chile e de demais países, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nessa ocasião de hoje, quinta-feira, 26 de outubro deste ano 2023. É realmente uma bênção e privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês e ter esta pequena conversa e companheirismo, o qual estaremos falando ao redor dessa escritura de São Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, e vamos ver assim, rapidamente aqui um pouquinho do tema que nosso irmão Branham pregou referente a esse convite que foi feito por esse fariseu, Simão, e vamos ler assim algumas porções dessa mensagem, Jesus com os pés sujos, onde nos diz, podem sentar se estão em pé, os que estão de pé. Vejam na página 3, vamos ler algumas partes aqui dessa mensagem, o qual o irmão Branham baseia nessa escritura e nos narra ali a forma que já conhecemos, como o irmão Branham nos falava e nos narrava estas porções das Sagradas Escrituras, como que Deus o ungia para nos mostrar esta cena, diferentes cenas na Bíblia aqui, o vemos mostrando essa escritura, a qual há muito ensinamento ali. Vejam, diz, vou estar pulando assim a lugarzinhos, na página 3 diz, isso devia ter descido quando chegou o mensageiro, tinha sido um grande dia e Jesus esteve orando pelos doentes e pregando. Ou seja, o mensageiro quem Simão enviou para onde estava Jesus para convidá-lo. As pessoas se reuniam somente para pegar uma palavra do que ele dizia. Eu teria amado ter estado ali. Pensei muito em seguida como teria sido quando ouvisse abrir seus braços e dizer, vinde a mim, todos que estão carregados e cansados. Talvez nunca viverei para ver o dia quando levantem essa vibração de escutar como soa isso. Mas, ao não conhecer o hebraico, não poderia entendê-lo. Mas espero que esse dia ele diga, bem feito, meu bom e fiel servo. E a multidão estava sem descansar, e muitos não tinham recebido a oração. E se perguntavam onde estaria o próximo dia, porque não conheciam onde o levaria o Espírito no dia seguinte. E os discípulos estavam cansados de empurrar as pessoas para trás e dizer, não empurrem, somente sejam reverentes, e o nosso mestre virá a vocês tão rápido como ele puder. E esse mensageiro veio e devia ter falado, digamos, que com Felipe, e devia ter dito, tenho uma mensagem para seu mestre. Vem de um homem de negócio, eu devo dar essa mensagem. E Felipe devia ter dito algo assim, nosso mestre está muito esgotado, porque esteve ocupado todo dia. Fomos testemunhas com nossos olhos dos grandes milagres e maravilhas que Deus fez através dele. Mas o mensageiro não estava interessado em que eram os milagres, mas em que seu mestre o tinha mandado a dizer. Finalmente, Felipe, sendo um cristão
cavalheiro abriu caminho junto com o mensageiro e chegou à presença do mestre e disse: este jovem tem uma mensagem de outra cidade, onde vive um grande homem. Quer falar contigo sobre seu amo. Eu posso ver os olhos cansados e preocupados do nosso Senhor quando Ele se vira e diz: o que é que tem que dizer? Eu pensei frequentemente que se eu tivesse sido o mensageiro, mas ele disse: meu amo terá uma grande festa e terá a honra de escolher entre todos os homens de que tu sejas seu convidado especial, para que venhas. E gostaríamos que prometesse assistir-nos em tal e tal dia, talvez numa data anual. Você sabe, eu creio que se eu estivesse em pé ali, tão perto do Senhor Jesus, teria esquecido tudo o que Simão tivesse dito para dizer. A primeira coisa que eu teria dito teria sido: Senhor, seja misericordioso comigo, um pecador. Mas essa é a maneira que muitos de nós nos colocamos. Sentimos que nossos assuntos diários e os chamados dos nossos trabalhos são mais importantes que qualquer outra coisa. E eu creio que se tivéssemos estado na presença de Deus, nosso prestígio terreno, nossos associados terrenos, nossa mensagem ou nosso trabalho deveria ser o último. Levemos nossa confissão a Ele. Eu teria amado ter mostrado. Eu teria amado ter me postrado a seus pés e ter dito: eu tenho uma mensagem do meu amo. Mas primeiro, também eu tenho uma mensagem. Seja misericordioso comigo, ó Deus. Sou um pecador. E sei que tu és o Filho de Deus, e esperei por essa oportunidade, e agora estou aqui ajoelhado diante de teus pés. Seja misericordioso comigo. Mas ele, assim como muitos dos jovens hoje, tinham outras coisas em sua mente. Ele estava cansado e queria dar a mensagem, e suas pernas estavam suando de ter corrido para chegar ali, porque não sabia onde estaria o mestre no próximo dia. Assim que teve que encontrá-lo em certo lugar para poder falar com ele. Quero que note a atitude que Jesus tomou para com o homem. Não há dúvida que esse dia ele olhou com respeito a esse moderno adolescente, sabendo que talvez ele deveria pedir perdão pelos seus pecados, mas deixou correr isso em seu grande programa que tinha. Ele não tinha um programa terreno que eu saiba, mas fazer a vontade de Deus em cada movimento que ele fazia. Ou seja, quando ele diz, mas deixou correr, isso em seu grande programa que tinha. Ou seja, aí nos mostra que Jesus não tinha um programa terreno, mas que tudo que o Pai lhe mostrava, ele fazia. Agora este rapaz sim tinha um programa terreno, porque era levar esse recado, era quem se encarregava de mandar esses recados assim. Esse sim tinha um programa terreno. Ele não tinha um programa terreno que eu saiba, mas fazer a vontade de Deus em cada movimento que ele fazia, não conhecendo exatamente onde o levaria o Pai no próximo dia. Veja, lhe mostrava dia a dia Deus, a Jesus, o Pai, mostrava a Jesus dia a dia o que ele ia fazendo, mas ele estava pronto e desejoso de ir. E escreve Jesus, desejou ir. E em toda a sua agenda tão ocupada, e em tudo o que tinha que fazer, até ele virou seus olhos cansados para esse mensageiro e disse: vai, diga a teu amo que estarei ali. Aí escreve, Jesus desejou ir.
Agora, não duvido em meu coração, e creio que hoje também, muitos de nós, que Jesus sabia o que o esperava quando chegasse ali. Porque ele conhecia os segredos dos corações dos homens. E sabia que havia algo embaixo da manga de Simão. Porque, como podia um homem, sendo um fariseu, ter companheirismo e desejar ver Jesus, ao qual odiava? Os fariseus não queriam nada com Jesus. Vejam, o Espírito Santo é quem discerne os pensamentos e as intenções do coração. E vamos esmiuçar talvez um pouquinho certas coisas, das quais não vão se falar abertamente mais. Vejam. E sabemos quem é o Espírito Santo. E sabemos como o Espírito Santo operou em eras passadas, em tempos passados. E como está atuando neste tempo final. Mas vejam que aqui diz que os fariseus não queriam nada com Jesus. Agora, mais adiante, e Jesus sabia, quando este Simão fariseu o convidou a cear em um banquete, que havia algo mal em algum lado. Mas, apesar disso, ele queria ir. Ele sempre virá quando é convidado. Apesar das circunstâncias e do que ele sabe que acontecerá, você convide-o e ele estará aí. Se você pode depender disso. E ele escreve ali, o convidamos, ele queria ir. Continua dizendo, e a próxima coisa que faziam depois que o lacaio lavava os pés, ele então pegava o manto e tomava um perfume que às vezes era muito caro, falando dessa pessoa que era, antes tinha descrito que era o homem de pior salário, salário mais baixo, o chamavam de lavador de pés, e diz que era um lacaio, ganhava menos dinheiro do que qualquer um deles. Era quem lavava os pés ali quando as pessoas entravam. Mas para não ler tudo isso, mais adiante, e a próxima coisa que faziam depois que o lacaio lavava os pés, ele então pegava o manto e tomava um perfume que às vezes era muito caro, e o convidado levantava suas mãos e ele derramava o perfume em suas mãos, lavava totalmente, e então o colocava sobre seu pescoço, lavava seu pescoço e sua barba, e então pegava uma toalha e o secava. E às vezes seu pescoço estava queimado. E este perfume era feito de um incenso real, muito caro, que as pessoas ricas tinham. Eles dizem que alguns deles eram como o que trouxe a rainha de Sabá a Salomão. E é muito caro. Se encontra em cima nas montanhas. Ou fazem de um botão de uma rosa, e esse se converte numa maçã de rosa, e tem que subir muito em cima, e é muito raro fazer este perfume que as pessoas ricas usavam para ungir os seus convidados quando vinham. E então pegava a toalha, eles limpavam seu rosto e seu pescoço, e então se sentiam mais frescos, e seus pés eram limpos e descansavam, e então se sentiam melhor para encontrar o amo da casa. Então ia ao próximo quarto, ao próximo cômodo, onde estava o amo da casa, e aí se encontrava com eles. Agora, quando o convidado entrava, ele não se sentiria pronto, preparado para encontrar o amo da casa se seus pés estivessem sujos. E seu corpo cheirava e fedia como os animais que cruzavam nos caminhos. E seus pés todos cansados e cheios de pó. E com seu pescoço queimado.
depois que era lavado, e era tirado o mau cheiro, e era perfumado e limpo, então podia encontrar o amo, o anfitrião. Então poderiam suas mãos, apertariam suas mãos, um ao outro, e quando faziam, pegavam nas mãos, cada um, e se saudavam cada um com um beijo de um lado do pescoço assim. O irmão Branham faz uma demonstração e diz, me perdoe, não deveria ter feito o resto da demonstração. E depois que ele era lavado e perfumado em seu pescoço, não tinha pó nele, e não tinha o cheiro de esterco, mas que tinha o perfume. E ele se sentia fresco. Assim que aquele que o tinha convidado se sentia agradado de beijar no pescoço. E quando ele o beijava, o beijo era as boas-vindas. Entre, sente, sinta-se como em casa. Isso era quando ele o beijava e dava as boas-vindas. Entre, tudo é teu. É um dos nossos, perfumado e preparado. E agora eu te beijei te dando as boas-vindas. Agora somente entre no meu lar. Vá na geladeira, pega algo de comer, se recoste, faça o que quiser. Você está em casa agora. Porque eu te dei as boas-vindas. Como pôde passar despercebido esse lacaio lavador de pés? Desejaria ter podido estar ali. Eu teria cuidado dele. Teria preparado um tacho de água especial para ele. Teria gostado de ter encontrado. Não sei. Algo deveria ter acontecido. Porque ele não esteve aí. Ou passou despercebido. Que já estava. Já aí Jesus já tinha ido e já tinha entrado. Antes tinha... Ele tinha falado um pouquinho do significado dessa pessoa que estava ali na porta, mas vejam, já Jesus dentro tinha os pés sujos, passou pela parte da frente onde deveria estar o lacaio, ou seja, o lavador de pés, e algo aconteceu. Não viu, ou tiraram, ou chamaram para que quando Jesus entrasse não lhe lavasse os pés. E continua dizendo, e ninguém o beijou, ninguém lhe lavou, ninguém o preparou, ninguém lhe deu as boas-vindas, mas ele veio de qualquer forma, porque foi convidado. Ele escreve ali, convidado. Eu me pergunto, às vezes, quando o convidamos, pensamos sobre essas coisas, damos as boas-vindas? Não se envergonhe dele. Quando ele vier ao seu coração, adore-o. Senhor, venha ao meu coração. Então, quando ele vem, você se envergonha porque está em pé na presença diante de mais alguém? Quando você ouve alguém tomar seu nome precioso em vão, você está envergonhado de caminhar e dizer, não faça isso. Isso me aborrece muito porque é meu amo, meu anfitrião. E vocês estão tomando seu nome em vão. Vejam, quando você ouve alguém tomar o nome da primeira vinda do Senhor em vão, vejam que ele diz aí, que não se envergonhe de dizer, não faça isso. Ou seja, a pessoa, isso me aborrece muito, porque ele é meu amigo. Porque ele é meu amo, meu anfitrião, é meu amo e meu amigo também. E vocês estão tomando o seu nome em vão. E assim é em sua segunda vinda também. Porque o nome lá foi motivo de perseguição e todas essas coisas. Dizia, deixe já de pregar esse nome. Vejam, e em sua segunda vinda será da mesma maneira, no cumprimento do que ele prometeu, que seria sua vinda. Continua dizendo, e aqui estava sentado, aí, e aqui estava sentado, aí no canto, e tinha deixado sua agenda tão ocupada,
e esteve aqui há tempo. Jesus nunca falta num compromisso. Ele cumpre todos. Você pode depender dele nisso. Quando ele faz um compromisso, ele sai para cumpri-lo. E aqui está outro compromisso que vamos ter que cumprir, porque ele preparou para todos. E essa é no juízo. Ele vai estar aí. E você também. Todos teremos que estarmos em pé ali. E ele escreve juízo. Mas aqui estava ele no canto. Quando eu penso às vezes nisso, somente me faz sentir meu coração muito graciosamente. Penso Jesus sentado no canto com os pés sujos. Assim como o homem francês o chama, Jesus, com pés sujos. Soa sacrílego, mas assim estava ele. Essa é a maneira que eles o deixaram ali, com os pés sujos. Deveria ser um honorável hóspede. Eles estavam tão ocupados com seus afazeres que Jesus se sentou com os pés sujos. Eu me pergunto se estamos tão interessados hoje em ver que nossos grupos cresçam mais do que o outro, que o deixamos sentado da mesma maneira, com os pés sujos, sem ser bem-vindo. Nessa cidade, havia uma mulherzinha que vivia de uma maneira muito má. Era uma mulher da luz vermelha, da prostituição. Vocês entendem? E talvez ela chegou tarde na rua essa manhã e contou seu pequeno denário romano, que talvez tinha guardado, economizado para comprar o melhor vestido nesse dia, e a maneira que tinha ganhado seu dinheiro era muito má fama. Ela tinha um nome mau entre as pessoas, mas pensemos que era uma jovem que tinha sido lançada na rua, não porque ela fosse delinquente, talvez, mas porque teve pais delinquentes. Eles não cuidaram dela. É a razão que muitas delas estão nas ruas hoje. Não é a delinquência juvenil, mas dos pais. Ele escreve aí, pais. Mais adiante diz, ela pensou, ou seja, estava ela aí contando o seu dinheirinho que tinha ganhado nessa noite. Ela pensou, veja isso. Como é que o rico tem tudo? Ao olhar ao redor, pensou, bom, te direi, certamente eles sempre convidam-os da sua própria classe. Nós não temos nenhuma oportunidade, mas depois de um momento, seus olhos foram para a esquina, para o canto, e ali estava sentado uma pessoa que não notavam. Ou seja, ela estava olhando para lá e olhou de momento para um cantinho e viu alguém ali. Ela podia dizer que ele tinha pó sobre ele. Bom, como ele entrou ali? Me pergunto, quem é ele? Tinha sua cabeça baixada, ninguém lhe dava atenção. Assim que ela pensou, eu me pergunto, como é que ele entrou? Bom, ele deve ter chegado sem ser convidado. Seus pés não estão lavados. Sua cara não está preparada e ninguém lhe dá atenção. Eu me pergunto por quê. E assim como ela olhou, ele levantou sua cabeça e os olhos dela se cruzaram com os dele. Você sabe, quando isso acontece, algo acontece. Ela olhou no rosto e disse, nunca vi alguém que se veja como ele, que seja visto como ele. Eu me pergunto, quem poderá ser ele? E talvez ela perguntou a alguém que estava ali parado, em pé, por que está esse homem aí? Bom, aqui está um dos membros da igreja de Simão se levantando, assim que ele pôde ter dito, você não entende? Nós vamos nos divertir hoje com ele. Simão, nosso amo, o convidou aqui. Você sabe quem ele é? Não, eu me pergunto. Esse é o profeta galileu chamado Jesus de Nazaré. E quando o nome golpeou o coração dessa pequena prostituta, ela disse, Jesus de Nazaré? Sim. E ela olhou de novo na esquina, no canto, e aí estava ele sentado. E ela disse,
pensar que ele é convidado e não está preparado, nem seus pés estão lavados. Recordo que eles me disseram que uma mulher foi levada, acusada aí na rua, detida por prostituição, para ser apedrejada, assim como eu seria. E ele perdoou cada pecado. Se eu somente pudesse fazer algo por ele, talvez ele perdoaria meus pecados. Mas o que eu posso fazer? Nem posso chegar às portas. Se eu somente pudesse chegar a ele, lhe pediria que me perdoasse. Assim que ela pensou, ele não está ungido, também não está lavado, nem foi bem-vindo. Se somente eu pudesse chamar sua atenção, eu o faria sentir bem-vindo. Ele falaria unicamente comigo e eu o faria se sentir bem-vindo. Assim que ela se virou e saiu para a rua com esses passos estridentes por detrás, ela pensou em algo e se inclinou às suas meias que tinha amarrado e pegou essas peças de prata romana e pensou que tinha tirado para contar, agarrou, pegou e pensou, tinha tirado daí para contar e aí voltou a colocar de novo na caixinha e pensou, não posso fazer isso. Se for comprar este unguento, ele conheceria exatamente como conseguir esse dinheiro, porque eles me dizem que ele é o Messias, e eu creio. E se ele é o Messias, saberá que eu sou o tipo incorreto de pessoa. E ela pegou o dinheiro e começou a regressar, a colocar de volta na caixa, e estava devolvendo na caixa, mas algo disse, essa é tua oportunidade, nunca poderia voltar a tê-la, nunca terá novamente. Assim que é uma lição, nunca deixe perder a primeira oportunidade que tiver para se encontrar com ele. Não importa qual seja o preço. Quando tiver que confessar que você está equivocado, faça-o agora, porque isso vai ser conhecido de todas as formas, de qualquer forma, no dia do juízo. Agora vejam que se você tem a oportunidade, faça-o agora melhor, porque como quer que for, tudo isso vai ser conhecido no dia do juízo. E recordem que o juízo começa pela casa, porque ele está como juiz. Ele está como juiz na casa de Deus hoje. Assim que melhor que enquanto tem a oportunidade e não cruzou a linha ainda, porque todo aquele que já cruzou a linha, não há volta para trás. Mas aquele que ainda tem oportunidade e que seu nome ainda não foi apagado, pois aproveite a oportunidade e se arrependa, porque de qualquer forma vai ser conhecido isso no juízo. E você pode confessar que realmente esteve equivocado. Faça-o enquanto há tempo, se não é que cruzou a linha. Porque vejam, continua dizendo, ela pegou a prata que estava guardando, que estava economizando e disse, isso é tudo que eu tenho. Mas que diferença há enquanto eu possa chegar a ele? E ela foi pela rua e entrou numa loja de perfumes e saiu encarregado, e certamente que ele não sairia por causa dessa festa, porque pensou que perderia alguma venda. Você sabe, ele disse, como aqueles, que lucro há se deixarmos José no buraco, falando de José, o filho de Jacó, falando dos irmãos,
que disseram que lucro há se deixarmos José no buraco. Vamos vendê-lo e ganhar algum dinheiro com isso. Vocês já sabem essa história. Continua dizendo, ela bateu para o empregado saiu. Viu o que era e começou a se virar, ou seja, viu que era uma prostituta e começou a se virar, mas ela lançou esse denário romano sobre, seguro, dinheiro, qualquer poderia entrar agora. Ele não queria no seu negócio, até que descobriu que tinha dinheiro. Então, quando ela tinha dinheiro, bom, isso é diferente. Você veja, o que é que você deseja, disse ali o dono da loja. O que você deseja? Eu quero o melhor que tiver. Não quero somente um alabastro ou uma caixa de alabastro normal, simples. Mas eu quero o melhor que você tiver na loja. É para uma ocasião especial. Isso é o que você tem que dar a Jesus. Tome sua primeira oportunidade para chegar a Ele e dar o melhor. Dê seu coração. Dê tudo o que você tem. Porque talvez Ele não passe outra vez por este caminho. Façamos o que pudermos por Ele, enquanto podemos. Assim que ela pegou a caixinha de alabastro, abaixou seu braço e saiu para a rua. E chegou na cerca, e ali estava Jesus ainda sentado com os pés sujos. E ninguém lhe dava nenhuma atenção. Ela pensou, como posso entrar uns quantos minutos antes que o pão fosse feito e os vinhos custosos, caros, fossem tomados e tudo demais? Ela devia ter visto que quem lavava os pés tinha ido embora. Assim que se deslizou dentro e chegou à parte de trás. Você sabe, há algo sobre isso. Se você alguma vez o olha, fará qualquer coisa para chegar a Ele. Não importa o que for. Você tem que se deslizar para trás da carpa da tenda. E aí o irmão William sublinha muito. Ou o que for. Mas você fará algo por chegar até Ele. Se Ele te olha nos olhos e você pode ver. E ela se deslizou na parte de trás e rodeou a multidão para se afastar de todos, porque ela tinha um nome mau. Bom, Simão a teria lançado sobre a varanda, mas não importava. Ela estava determinada. Ia fazer um esforço de qualquer forma. Alguém da igreja poderia pensar que se você vai entre este montão de fanáticos que será tirado pela porta, que diferença faz isso? Enquanto você chega a Jesus, essa é a coisa principal. Ela veio e gerou pelo lado da parede, se esgueirou pelo lado da parede e ali estava sentado ele com a sua cabeça baixada e seus cabelos cheios de pó, e sua cara e sua barba toda cheia de pó, seus pés com essas velhas sandálias de caminhar colocadas, seus membros cheios de pó e cheirando mal. Posso vê-la cair aos seus pés. Ela veio da maneira correta, caiu aos seus pés. Ela o olhou e se assustou e pensou, se ele disser, quem és tu? O que você está fazendo aqui? Mas eu somente posso vê-lo, estirar seus pés, estender seus pés para fora, porque sabia que ela vinha. Ela disse, se ele me vê e sabe que eu sou uma prostituta, ele de qualquer forma o sabe, mas eu gostaria de fazer algo por ele. Gostaria de mostrar meu apreço, porque eu creio que ele é Deus e quero mostrar algo, algum apreço. Quando ela o olhou, e ele também percebeu que estava aos pés de Jesus. As grandes lágrimas começaram a cair
da sua face, ela apalpou seus pés, porque estava aos pés do seu mestre. Começou a palpar seus pés e as grandes lágrimas de arrependimento começaram a cair, descendo sobre seus pés. Ela estava tão agradecida de estar a seus pés. E ela olhou e seus pés tinham se umedecido. E ela olhou e seus pés se umedeceram com suas lágrimas. E ela estava chorando, com a cabeça abaixada. E seus cachos devem ter caído para baixo assim. Ela não tinha toalha. E provavelmente sua roupa estava tão suja para limpar seus pés. Assim que teve que usar seu cabelo e começou a lavar os seus pés e beijá-los. Ela estava agradecida. Nós deveríamos nos sentir da mesma maneira, não com alguma camisa engomada. Muitos de vocês, irmãs pentecostais, teriam que levantar suas cabeças para fazer isso, porque elas cortaram seu cabelo, mas ela estava lavando com seu cabelo seus pés e beijando. Ela estava aos pés do seu Senhor, beijando seus pés. Depois de um momento, Simão virou, olhou e disse: seu rosto se endureceu. E disse: agora, olha o que está aí na minha casa. Eu convidei este fanático aqui e agora veio uma da sua mesma classe, do seu mesmo tipo. Pássaros da mesma plumagem, da mesma pena. Vejam como comparavam Jesus e como falavam e como se referiam a ele. Como uma pessoa de má fama, uma pessoa que passava com prostitutas, ou uma pessoa que diz comelão e bebedor de vinho, amigos de cobrador de impostos e prostitutas. Essa era a fama que Jesus tinha. E seguramente quando se apresentava diante de Jesus, não diziam nenhuma palavra dessa na cara de Jesus. Era um monte de hipócritas ali e por dentro estavam podres de todas essas coisas más que pensavam contra o Filho de Deus, contra o verbo da palavra encarnada naquele tempo. Eles ainda têm essa mesma ideia. E estou contente. Gostaria de ter lágrimas para lavar que formosa água, lágrimas de arrependimento lavando os pés de Jesus, lágrimas caindo da face de uma mulher de má fama e lavando os pés de Jesus. A água mais doce que alguma vez os pés foram lavados, lágrimas de arrependimento caindo sobre os pés de Jesus. Aí estava sentada essa jovem e formosa jovem. Assim que Simão virou suas barbas sobre ele, disse: vem. Isso mostra que profeta ele é. Se ele fosse um profeta, saberia que tipo de mulher é a que está lavando seus pés. Você, velho hipócrita, pensa que ele não sabia? Disse: veja, lhes disse que não era um profeta. Disse Simão, falando de Simão. Veja, lhes disse que não era um profeta. Agora vejam, diz velho hipócrita. Esse fariseu pensa que ele não sabia. Vejam, e assim, como disse agora há alguns minutos, como sabia as coisas que pensavam, vamos dizer ali, as coisas que pensavam de Jesus. Jesus já sabia. O Pai tinha mostrado a ele. E assim também neste tempo. Eu já sabia muitas coisas que ele tinha me mostrado. Eu sabia quão hipócritas eram. E perdoem as expressões. E talvez o duro que se fala, mas é a pura verdade. E como ele dizia, olha, se estão pensando aquilo de ti. Já a pessoa chegava e conhecia todas essas coisas. Conhecia que falavam da pessoa nas costas. Conhecia
quem não gostava de mim, como ele dizia, não gostam de você. Aquela, em tal país, este. Neste país aqui, Porto Rico, este, assim, mencionava todinhos. Mas ele dizia, você tem que tratá-los com amor. Presentei umas coisinhas por aqui, por ali, mas recorde que eles não gostam de você. Porque este ou fulano não gosta de você. Mas não diga que eu te disse. Assim que eu continuarei que me digam para ver o que pensam de ti. E pensavam que estavam fazendo uma grande coisa, comentando e dizendo as coisas que pensavam de mim e as coisas que me apontavam e todas essas coisas. E ele vinha e me dizia para mim, olha, aquele falou assim, se cuide dessa pessoa que não te estima e pode te causar muito dano. Cuide deste, assim, me enumerava todinhos. E como tudo isso já, a pessoa vai vendo como se esteve cumprindo e a pessoa está vendo que tudo que ele me mostrava de certas pessoas era assim. Mas nem tudo era desse lado, porque recordem, era o tutor ensinando e mostrando todas essas coisas à luz. Por outro lado, dizia, olha, fulana e aquele, esses sim, te amam de coração. Esses, pode confiar neles ou nele, mas não confie neste, nem neste, nem neste. E até muitas das vezes, quando íamos a tal país, algum país, me disse, recorda que aí tem pessoas que não querem que você esteja, assim que eu vou fazer isso, vou fazer o outro, vou dizer essas coisas, e estou falando essas coisas que nunca tínhamos falado assim, e porque isso já passou, e para que saibam. Que sim, eu sei. Para que saibam que tudo que dizia o irmão William contra mim, tudo isso ele me dizia. E agora é que eu vejo, com razão, se cada um dos que ele falava para mim não estão aqui. Pois é porque já ele tinha me alertado de tudo isso. E vejam o fruto. Assim que as coisas são precisas ser faladas como são. E me disse, eu mantenho pertinho porque senão vão causar dano e causariam muito dano à obra. Assim que enquanto podemos tê-los perto, melhor. Agora vejam que já ia chegar um momento onde já não se podia fazer nada, porque o programa de Deus continua e chega à parte e etapa onde tem que se cumprir o que vai se cumprir. É como quando no tempo de Jesus, vejam, estava Judas com ele todo o tempo. Mas, quando chegou o momento, ele já não podia mais colocar a mão por Judas. No tempo de Jesus, tinha Judas sempre perto. E chegou o momento onde já o deixou. Vem, o que vai fazer agora, faça-o. O mandou e já não o tinha aí perto. E assim era o irmão William. Me dizia, olha, essas pessoas eu as mantenho pertinho porque senão causariam muito dano à obra e ao programa divino. Assim que todas essas coisas estavam ocorrendo e as pessoas nem percebiam. Mas tudo isso me ajudou muito para amadurecer em muitas coisas também. E era o tutor, era o Espírito Santo, guiando em todo momento para a obra que está se realizando agora. Tudo isso operou para o bem, para amadurecer e poder cumprir Deus, seu programa conforme a como Ele o tem. Agora continua dizendo aqui, velho hipócrita, pensa que ele não sabia? Pensa que ele não sabia? Disse, lhe direi que não era um profeta. Veja, eles tinham suas próprias ideias sobre a religião, sobre Deus, mas estava afastado da coisa real, como 1 milhão de milhas. Assim é hoje. Temos nossos próprios credos,
feitos e nossos pensamentos sobre ele. Enquanto sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais, tudo está bem. Mas não para mim. Eu tomarei as lágrimas de arrependimento, tomarei minha vida e tudo que tiver para ajudar a lavar esse nome sujo de fanático, afastando do genuíno Senhor Jesus, esse verdadeiro Filho de Deus, que ensinam que ele é hoje um fanático ou telepatia, alguma pessoa com problema mental. Me deixe derramar na minha vida não somente lágrimas, mas meu coração e tudo o que sai em mim. E levantar e tentar viver o que é correto, pela sua graça. Nunca comprometer nesse formoso evangelho. O Espírito Santo me salvou. Chame você como quiser, para mim somente Jesus. E o mundo o deixa se sentar com os pés sujos, com o nome sujo, tal como fanático, alguma pessoa de mente delinquente ou algo. O único tipo que ele tem. Isso é o que eles pensam. Simão estava vermelho em seu rosto e disse: agora vejam aqui, temos este fanático aqui, deveríamos ter um treinamento com ele, e assim provaria que ele não é um profeta. Ele chama a si mesmo profeta, mas é somente um telepatia, somente está possuído pelo diabo. Vejam como o chamavam. Ele é um que diz a sorte para ver que tenho razão. Aí está ele sentado no canto, com alguém do seu tipo. Essa mulher de má fama, em pé ali, lavando seus pés. Talvez ao lacaio ou lavador de pés foi proibido lavar seus pés, para que assim eles pudessem ter algum entretenimento com ele. Vejam, se fizeram de propósito, ou seja, as coisas com intenção, com má intenção, porque vejam, para que depois para julgá-lo, apontá-lo, zombar dele. Muitos vêm ao nosso serviço somente para rir, pensando que fazem um show dele, mas ele conhece seu coração. Pecador, algum dia se levantará, estará em pé diante dele. Recentemente se reuniu aqui um grupo de pessoas, eram estudantes para ministros. E cada vez que eu começava a pregar, eles diziam: aleluia, bendito o Senhor, aleluia. Não sabendo que o próprio Deus ao qual eles zombam será seu juiz algum dia. E hoje é esse dia. Hoje está como juiz. O juiz na casa de Deus. Ou que pensavam que nunca ia chegar esse dia? Ou que pensavam que ainda podiam continuar se zombando da palavra e continuar fazendo zombaria da palavra? Não sabendo que o próprio Deus ao qual eles zombam será seu juiz algum dia. Mas ela continuou não importando o que Simão dizia. Agora Simão, estando vermelho na cara, pigarreou e ficou com o rosto vermelho, e sua justificada indignação aumentou, e ele estava pronto para explodir. Chamou a atenção de todas as pessoas quando ele se virou e se endireitou e disse: E diz o irmão Branham: fariseu de justiça própria, hipócrita. Esse é o malandro mais cruel que conheço. Um velho crente manufaturado. Ele é mais cruel do que todas as prostitutas e bandidos adolescentes que existem no país. Ele afastará as pessoas de Deus mais do que qualquer outra coisa, qualquer bar que haja na rua. Veja como ele chama esse líder. E neste tempo, esse fariseu representa ali ao ministro que faz isso. Ou seja, que se coloca nessa forma. Vamos ver aqui, buscar algo que tinha escrito ontem à noite. Vejam e vou ler tal como eu tinha escrito aí.
Isto foi. Estava estudando para o tema de amanhã. E na parte de trás escrevi. Podemos depois ter isto que eu escrevi aqui. Isso fui eu. Essa parte aqui, deixa escrito aí. Eu vou ler, tal qual, porque vejam, tem a ver com com isso das boas-vindas. E ali vejam, quando o irmão Branham diz fariseu de justiça própria, aí pode colocar a palavra ministro de justiça própria, hipócrita. Vamos ler modernamente. Ele diz fariseu de justiça própria e lendo modernamente seria ministro de justiça própria, hipócrita. Esse é o malandro mais cruel que conheço, um velho crente fabricado, manufaturado, corcunda. Ele é mais notável que todas as prostitutas e todos os adolescentes malvados que há no país. Ele afastará o povo de Deus mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer bar que haja na rua. Vejam, esse foi quem se levantou ali, pensava que porque tinha essa posição e não lhe lavou os pés, não deu as boas-vindas, não deu beijo a Jesus. Agora, essas pessoas, todos esses zombadores, tanto a palavra ao verbo encarnado, como aos crentes, aos irmãos, que levantaram infâmia, que levantaram falsos testemunhos, que fizeram e fabricaram casos, como foi ali, Jezabel, todos eles, seus nomes são apagados. E os que não, e ainda continuam, serão apagados também. E vejam, o escrito talvez um pouco duro, mas é o que ele colocou no meu pensamento para escrever. E diz assim, mas aqueles que não derem as boas-vindas e o combaterem, quer seja de palavra ou de atos, ou de casos fabricados, blasfemem e falem contra o verbo, a palavra encarnada, que todo juízo divino caia sobre eles. Recebam a pena máxima de igual ou maior castigo que tem Judas Iscariote e os líderes religiosos da religião hebraica daquele tempo. Todo o peso de castigo e juízo divino caia sobre os que crucificam a palavra neste tempo final. E na grande tribulação, a morte fuja deles quando buscarem, sejam os últimos que morram na grande tribulação, para que todo tormento e angústia a recebam em sua totalidade e que ninguém seja deixado escrito no livro da vida. E se diz que são apagados, alguém mandará apagá-los. Eu, nessa hora, proclamo o juízo divino sobre eles, e que seus nomes sejam apagados de todos eles do livro da vida. E ali escrevi 2 de Reis 2:24, diz assim como Eliseu amaldiçoou aqueles rapazes. E também em Marcos 11:15, onde Jesus amaldiçoou a figueira. Um profeta aborrecido e um Deus aborrecido, ou um profeta com amor e falando bênção. Deus honra a palavra desse profeta. E quando fala bênção sobre os escolhidos, Deus os abençoa. Mas quando amaldiçoa alguém também, Deus está obrigado em sua palavra, colocado na boca desse profeta para cumpri-la. Não saíram 2 ursas e comeram esses 42 rapazes, crianças, pela palavra de Eliseu, que amaldiçoou esses rapazes. Deus honrou a palavra do seu profeta. O mesmo ocorreu
com Moisés. A palavra estava na boca de Moisés quando falava as pragas e os juízos aconteciam. O mesmo com Jesus. Vejam, uma simples figueira, o qual isso representa muito. A figueira é Israel. Recordem. E vejam, não deu os frutos. Agora vejam que neste tempo final, o reino dos gentios será tirado, porque aí em Marcos, vejam, em São Marcos, capítulo 11, vamos buscar essa escritura, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Agora vejam que depois, mais adiante, depois que passou todas essas escrituras, todos esses versículos aí, onde ele tinha virado a mesa dos cambistas e tudo isso aí, versículo 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Agora vejam. Ele amaldiçoou a figueira, que não desse fruto, e a figueira se secou pela palavra falada. Do verbo encarnado, a palavra encarnada, neste tempo final, o qual está falando toda a bênção para os escolhidos de Deus, dando a fé de rapto. Também por meio dessa palavra falada, será tirado o reino das trevas do reino dos gentios. E que está representado nesse monte e será estabelecido o reino do Messias, pela palavra criadora de Deus, pela palavra sendo falada. Agora continua dizendo aqui, onde paramos? Ali, aí está ele sentado. Então ela se levanta, pega a caixa de alabastro e tenta abri-la, e está nervosa. Porque quando olha para cima, ele está olhando diretamente para ela. Não se preocupe, ele também está te olhando, te observando. Ele está olhando para você agora mesmo. Podemos apenas sentir sua presença penetrante. Ela estava nervosa. Ela tentou tirar a tampa e somente derramou sobre seu cabelo e começou a ungí-lo. Oh, e essa multidão olhando. Sim, olhe lá, aí está ele. Nunca o notamos antes. Ele está sentado no canto e uma prostituta ao seu redor. Posso ouvir Simão dizer: eu não te disse? Aí está o seu profeta. Aí está ele. Vejam, ele deveria saber com que tipo de pessoa está associando. Mais adiante diz, a mulher estava assustada, pensou: o que eu fiz agora? Talvez o vemos então, se ele tivesse movido um calcanhar, ela teria pulado e saído daí. Mas ele não fez. Ele ficou perfeitamente quieto e a olhou. Ele somente estava observando o que estava fazendo. Agora, quando veio o silêncio, ela se perguntou: o que aconteceu agora? E ela olhou para cima. O que é que vai dizer? O vejo se levantar, se colocar de pé. Ela está no chão, seu formoso cabelo pendurado no seu rosto, as lágrimas caindo pelas franjas da sua cara, seus grandes olhos estavam olhando. Oh, vão me tirar? O que
vai fazer por este serviço? Somente quero fazer porque sei que perdoou uma vez uma mulher como eu. E eu sei que Ele é Deus. E se eu somente pudesse fazer algo, e porque eu fiz, tenho medo do que vai acontecer. Ou seja, a moça falando. Ele se levanta, ele olha em volta e disse, Simão, tenho algo a dizer a você. Aleluia. Você me convidou aqui como seu convidado. E deixei meus avivamentos para vir seu convidado, seu hóspede. Deixei aqueles que choravam e imploravam para que eu ficasse, para que eu fosse seu convidado. Por que você me convidou? Deixei aqueles que tinham fome e sede virem aqui até você. E cheguei aqui bem a tempo, bem na hora. Ele escreve, a tempo. Assim como ele está nestes últimos dias. Eu estava aqui na hora certa. Mas quando cheguei, ninguém lavou meus pés. Eles não estavam, eles não puderam. E então não houve ninguém que ungiu minha cabeça. Não havia ninguém para ungir meu pescoço e enxugar meu rosto, para que eu estivesse apresentável ao povo. E Simão, quando entrei pela porta, você não estava lá para me dar um beijo de boas-vindas. Não estava aí, Simão. Você estava muito interessado no novo programa de construção, nas coisas que estavam acontecendo. Você estava muito interessado em conseguir mais membros em sua associação. Você não estava lá para me beijar. Você tinha vergonha de mim diante dessa multidão. Você não estava lá para me dar as boas-vindas, para me beijar em seu coração e me sentir bem-vindo. Agora, vejam. Pois claro, depois que tinha manchado a imagem de Jesus, falando coisas contra Jesus e zombando e dizendo coisas nas suas costas, como que agora vai tê-lo ali? E vai ter que, se juntar, vamos ter que recebê-lo, vai ter que recebê-lo, aquele do qual enlameou com a sua boca, sujou com a sua boca, seus pensamentos e todas as suas intenções contra esse personagem. Era impossível ele tragar tudo o que tinha falado contra Jesus. Era impossível ser parte desse avivamento, porque tinha enlameado já aquele que estava trazendo avivamento, tinha sujado com o que falava contra Jesus, quer seja certo ou não seja certo, seja que tivesse fabricado os casos, ou quer que tinha falado tudo o que tivesse falado de Jesus. Como ia ser agora? Que ia aceitá-lo, depois de dizer tantas barbaridades de Jesus. Era difícil voltar para trás e ter que dar a cara àqueles que falaram contra, que escutaram, quando ele falava contra Jesus. Era difícil vir depois se justificar e dizer, não, é que eu não pensava assim, que ele era assim, ou que isso era antes, ou eu não queria dizer isso. Preferia melhor continuar dando as costas e não dar as boas-vindas a Jesus. O tinha sentado no canto aí. E assim é hoje também. Como tudo se cumpre e como é que tudo se repete novamente. Quando diz, será paralelo em tudo, onde quer que você busque a Escritura. No cumprimento da primeira vinda do Senhor, você verá a segunda vinda sendo ali representada. Porque se falou mais da segunda vinda do que da primeira. E na primeira, tudo que foi ali realizado no ministério de Jesus, está falando e falou da sua segunda vinda e como seria sua segunda vinda, que seria de uma forma tão simples que os Simões, os fariseus, os ministros, que tinham o pescoço erguido, diz aí, e todas essas coisas, muitos deles não o veriam, mas também haveria uns que o veriam. Haveria uns que receberiam e dariam as boas-vindas a Jesus, o qual neste tempo também está representado naqueles que deram as boas-vindas a Jesus lá. Diz,
assim como ele está nesses últimos dias. Cheguei aqui justo na hora certa, mas quando eu cheguei, ninguém lavou meus pés, porque não puderam. E então não houve ninguém que ungisse minha cabeça, não houve ninguém que ungisse meu pescoço e que enxugasse meu rosto para que eu estivesse apresentável ao povo. E Simão, quando eu entrei pela porta, você não estava em pé para dar o beijo de boas-vindas, não estava ali em pé, Simão, mas que estava muito interessado no programa do novo edifício e das coisas que está fazendo. Estava tão interessado em conseguir mais membros em sua associação. Você não estava lá para me beijar. Você tinha vergonha de mim diante dessa multidão. E não estava ali para dar as boas-vindas, para me beijar em seu coração e me sentir bem-vindo. Voltei a ler novamente esse parágrafo. Mas, desde que essa mulher entrou, ele sabia quem ela era. Agora, e o profeta? Ela continuamente beijou meus pés. Ela não parou, mas beijou meus pés. Você não me deu água para lavar meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas. Você não me deu nenhuma unção, mas ela tem me ungindo continuamente desde que eu cheguei aqui. Eu sei que ela é uma mulher do tipo errado, mas eu te digo, como ele repreendeu Simão, como ele fez que baixasse, que foi rejeitado agora, o baixou, o diminuiu, colocou no nível dela. Agora, ele se volta para ela. Façam isso na mente como ele se abaixou. Lembre que ela estava no piso, lavando os pés de Jesus. E ele baixou aí no nível dela, abaixou aí no nível dela, onde esses três rostos estavam aí se olhando um ao outro. Agora, ele se volta para ela e seus olhos brilham sobre ela. Deixe-me ouvir isto. Que isso seja o que ele me diga naquele dia, me disseram naquele dia. Foram vocês que me convidaram. Vocês, membros da igreja, você me convidou, mas não me deu as boas-vindas, não lavaram meus pés, não me deram nada com que me limpar. Vocês não me deram oportunidade de falar através de vocês. Não me deram oportunidade de falar através de vocês. E as demais coisas para fazer. Vocês não fizeram porque estavam envergonhados de mim. Você me deixou sentar no canto, com os pés sujos. Mas esta mulher lavou continuamente meus pés com as lágrimas de seus olhos. Essa formosa água cristalina de arrependimento. Enxugou com os cabelos da sua cabeça. Em verdade vos digo que os seus pecados, o que eram muitos, estão todos perdoados. Isso é que eu quero que ele diga a mim. Os teus pecados, os quais eram muitos, são todos perdoados. Eu não quero ser elegante, não quero pertencer a tal e tal, para que assim eles possam dizer, ele pertencia a isto. Só quero tirar minha vida e lavar seus pés. E o que me resta? Quero nesse dia ouvi-lo dizer, teus pecados que eram muitos, são todos perdoados. Isso é o que todo filho de Deus e todo escolhido de Deus neste tempo final deseja ouvir. Não deseja ouvir o que Jesus disse ali a Simão. Disse fariseu de justiça própria. Ou seja, ministro de justiça própria, hipócrita. Esse é o maior malandro cruel que conheço, um velho crente feito manufaturado, corcunda, é mais importante que todas as prostitutas e adolescentes malvados que há em todo o país. Ele afastará as pessoas de Deus mais do que qualquer coisa, do que qualquer bar que há na rua. Não queremos escutar isso. O melhor, escutar o que Jesus lhe disse a essa mulher. Só quero tomar minha vida e lavar seus pés, diz o irmão Branham. O que eu deixei, o que me resta, quero que nesse dia ouvi-lo dizer, os teus pecados, os quais eram muitos, são todos perdoados. O juiz na casa de Deus.
hoje. Esse foi nosso tema para essa pequena conversa nessa ocasião. O juiz na casa de Deus. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E já amanhã, na atividade que teremos da sexta-feira, onde nosso irmão Miguel Bermudes Marim estará lá em Valparaíso, Chile. Que Deus os abençoe e guarde a todos.